desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Pastor Pedro Moura, bom dia, meu querido. Tudo bem? Tudo em paz? Bom dia, meu querido. Na bênção. Como é que tá aí a nossa amada e bela Salvador? Tá bem, já choveu. Já choveu hoje, tá tudo bem. Já choveu, né? Já. Eita. Agora eu soube que teve chuva aí em Brasília. Teve foi uma chuva bem rápida, quer dizer, nem que foi uma chuva rápida, foi uma chuva fininha, foi por volta de uns 30, 40 minutos só de chuva e ponto. Veio só mesmo e foi embora. E em alguns pontos, inclusive, da cidade, não foi no Distrito Federal todo, né? Aqui, por exemplo, no meu setor choveu exatamente isso, né? Mas não... Se você... Eu tô ouvindo pouco. Tá ouvindo baixinho, né? O meu amigo Lui tá aqui ainda, ele tá fazendo algumas configurações para ver se melhora aí alguma coisa, né? Eu aqui o meu microfone, porque assim, se eu aumentar mais, aí ele vai começar a dar microfonia. Então eu não sei se o Luiz está tentando entrar aqui para poder ver se consegue melhorar alguma coisa, tá bom? E vamos ver o que vai acontecer. O eco parou, né? O reverb aí parou, né? Agora eu não estou ouvindo eco. Ah, legal. Muito bem. Ele disse que ia entrar na sua máquina para ver alguma coisa. Ele já está aqui, já hackeando minha máquina já aqui, ó. Ele já hackeou a minha. Já fez isso na sua, né? Então, tá aí, ó. Tá aqui, ó. Já visitou a minha. Então, ele tá fazendo isso agora aqui, nesse momento ele tá fazendo isso também. Luiz, acho que ele, noutra encarnação aí, ele era meio, entendeu? Meio ET, então... Aí... Ele era hacker, né? Mas e aí, meu pastor, tá tudo bem? Tudo em paz? Vamos falando aqui. O senhor tá me ouvindo, né? Dá pra entender que eu tô falando, né? Tá baixo, mas eu tô lhe ouvindo. Agora, você tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem, tá muito bem aqui. O retorno para mim tá muito bom. Né? Eu tô de presente novo aqui, ganhei da Dulce um ar-condicionado portátil que tá aqui ligado. Maravilha. Tá abençoando esse escritório aqui. Já pensou um escritório desse com ar-condicionado portátil? Outro patamar, né, rapaz? Olha aí que coisa boa. Essa semana chegou o rapaz aqui e disse: isso aqui é presente para o senhor. Olha aí. Os tempos mudaram, né, pastorzão? Os tempos mudaram, né? Eu tô vendo aí. Ontem mesmo eu estava acompanhando aí uma usina portátil de energia também, né? Para você ter dentro de casa e tal, e você fazer aí uma conexão, né? Desligar da rua, ou seja, da concessionária, e ligar diretamente nessa usina lá e tal, para alimentar toda a casa, ar-condicionado, tudo. Eu achei muito massa, muito interessante. Ainda está um pouco salgada o preço, né? Mas a ideia maravilhosa, né? E com luz solar, né? Então depois vale a pena, né? A pessoa compra um negócio desse e depois ela vai se pagar, né? As contas hoje tá tudo um absurdo, né? Então eu acho que vale muito a pena. Não é isso, pastorzão? Oi, pastor, tá me ouvindo? Eu tô lhe ouvindo bem. Maravilha, ótimo. Se puder aumentar um pouquinho, tudo bem, mas eu tô lhe ouvindo. Ok. Ele disse que vai mexer aí na sua máquina. Ele tá aqui mexendo aqui para ver se altera em alguma coisa aqui. Muito bem. Olha, são 10 horas e 8 minutinhos em Brasília, 10 e 8 na nossa capital. Estamos já ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura. Para você que está chegando aqui no nosso chat também, por favor, deixe o seu like, não esquece não. Pastor, e a irmã Dulce está bem? Está tudo em paz? Graças a Deus, acabou de entrar aqui para me trazer o esboço o esboço que eu faço do programa. Sim. Tá tudo bem, graças a Deus. Ela tá em paz, graças a Deus, com saúde, bonita sempre.
Amém. E tudo mais. Bondosa, uma grande cristã. Amém. Glória a Deus, é isso aí. Então tá, Amém. Gente, olha, são 10 horas e 9 minutinhos. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando com o nosso pastor a respeito, né? Na semana passada a gente não pôde quase conversar, porque deu um quiprocó aqui grande, né? E não estávamos conseguindo conversar e tal, né? Não estávamos conseguindo conversar, justamente porque estava, né, muitos problemas técnicos tivemos, assim, incompatibilidade de programas, de máquinas, sei lá o que mais, misturado com problema de BIOS, né, pastor? Então aí... Mas a gente foi tentar falar no capeta e ele aí... Aí ele não gostou não, né? Enfiou o dedo aí em algum lugar na tomada que quase dá tilt. Então. Mas é isso mesmo, a gente vai continuar a falar mal dele, Então. Porque falar mal dele é falar a verdade, né? Então, não é fofoca, é a verdade, né, pastor? É verdade, tudo que há de mal no mundo, ele tá na frente, está liderando, né? Inimigo de Deus, nosso inimigo, né? Amém, é isso aí. Bom, gente, são 10 horas e 10 minutinhos, então daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre os lançamentos dos livros, né, que está chegando aí já o grande dia, né? Lembrar que o comentário do livro de Jonas já está aí a todo vapor, vendendo aí, né, para você que quer adquirir. Daqui a pouco a gente vai estar falando sobre isso, mas para vendas de livro do pastor, dos livros, né? Ministério Pastor Pedro Moura @gmail.com, é através desse e-mail. Então, Ministério Pastor Pedro Moura @gmail.com, através desse e-mail que você vai fazer a aquisição dos livros. E para você conhecer, né, quais os livros mais que ele tem, está lá no Facebook, PR Pedro Moura @gmail.com. Facebook, perdão. Olha aí, PR Pedro Moura. PR Pedro Moura no Facebook. Eu estou aqui lendo algumas coisas voando. Então, PR Pedro Moura lá no Facebook. Para você que está aí querendo conhecer os títulos, então no Facebook, por gentileza, você vai acessar PR Pedro Moura. Lá tem todos os títulos do pastor que você pode, dos livros, né, que já foram lançados e tal. E então você já pode fazer isso. Mas daqui a pouco a gente vai estar falando sobre isso, né? Também sobre a agenda do pastor desse fim de semana, onde que ele vai estar. De repente vai estar aí em algum lugar que seja perto de você. E já a gente vai estar conversando então com ele. Então vamos fazer assim, meu pastor. Vamos trazer já e claro, falar um pouco também de futebol, né? Afinal de contas, aqui, eu tô aqui com o meu papão, que tá lá sofrendo para não cair para a terceira divisão. Você é torcedor do Papão? Mas claro, então, lá em Belém é Papão da Curuzu, hein? Agora, como é o nome do outro que é o rival? Remo. O Remo. Remo, sim. O Remo é que tem o mascote deles é um gatinho pirento lá, que eles não gostam que chame assim, não. Então... eles têm uma Olha, lógica jurando que é um daqui, o vice daqui, ontem, entrou na zona. E vai ser pior, porque o Corinthians está atrás dele, e o Corinthians tem jogo a menos. Ixi, coitados, meu Deus do céu. Ele era o porteiro da zona, né? Agora ele desceu, porque o Fluminense ganhou ontem, né? Sim, olha aí. Eita, vão ter que se virar agora, hein? Vão ter que remar, vai com mais força agora, né? Eita, meu Deus do céu. Eu gosto dele lá embaixo porque ele fica uma luta para ver quem tá cá em cima, não é? Ele tá lá em 17º, então tá procurando quem tá de 6 para cima, né? Eita, meu Deus do céu. Então, o vice daqui a expressão é essa, é o vice daqui. Como é? A expressão é o vice daqui,
Ele é sempre vice, né? Todo estado tem isso, né, pastor? O vice daqui, né? Então... Meu Deus. Ele é chamado aqui de Vitória. Olha aí, Vitória, meu Deus do céu, coitados. Muito bom. Gente, 10 horas e 14 minutinhos, mas daqui a pouco a gente vai falar também mais sobre futebol. Pastorzão, eu queria ir para as perguntas da semana passada já, porque eu acho que o senhor também mandou as perguntas da semana, né? Da outra semana também, não foi? Eu acho que foi isso que a gente tinha combinado. Eu mandei o que entendi que a gente devia salvar da semana passada e mesclar com as questões que tinham chegado para essa semana. Entendeu? Okay. Mas o assunto principal é o cavaleiro do cavalo branco, não é isso? Isso, Cavaleiro do Cavalo Branco. Hoje vai ser o tema de hoje. Né? Mas eu estou aqui com as perguntinhas da semana passada, do programa da semana passada e também da semana anterior, né? Que a gente ficou devendo. E então vou trazê-las agora. Pode ser, meu pastor? Pode sim, por favor. Lembrando aos ouvintes que a semana passada a gente teve dificuldade técnica, não é? Uhum. E por causa disso a gente precisou ver o que era mais importante, juntar algumas coisas para não deixar sem resposta os ouvintes. Maravilha. Só lembrando, gente, lembrando o seguinte, que você que está aí ligado com a gente, né, o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, as perguntas são enviadas para o e-mail desvendandoversiculosdifíceis@gmail.com, ok? desvendandoversiculosdifíceis@gmail.com. Então, se você tem alguma dúvida na Bíblia, né, se você tem aí algo que você gostaria de saber mais, ou ficou aí alguma dúvida em alguém que pregou alguma coisa, né, ou alguma coisa que você leu e de repente ficou aí meio, né, duvidoso, então você pode mandar para a gente para desvendandoversiculosdifíceis@gmail.com. Chegando lá nesse e-mail, o pastor, por ordem de chegada, ele vai selecionando os assuntos, né? Ele pega pastas ali por assuntos. A tua perguntinha, se tiver dentro de um assunto, ele já vai selecionar, bota lá dentro. Se não, ele abre uma pasta e começa ali o assunto que você abordou. Portanto, isso é por ordem de chegada, ou seja, do assunto, né? Por ordem de chegada do assunto. Então, é assim que funciona. Ele não responde perguntas aqui agora, né? Não, ele sempre ele responde depois, ok? Pode ser assim? Então, e lembrando mais uma vez, pessoal que está aqui no YouTube, por favor, deixe seu like. Estou vendo aqui que muita gente já aqui no YouTube, mas menos da metade de likes por enquanto, né? Então, por favor, vai lá e deixa seu like. Pastorzão, então vamos lá. Deixa eu trazer a primeira perguntinha para o senhor. Pois não. Bom, questões do programa anterior. A primeira pergunta é a seguinte: pastor, eu gostaria de perguntar à médica catarinense que perdeu a filhinha em um aborto espontâneo, o que ela diria agora sobre essa experiência? Por exemplo, ela agiria da mesma forma, com o risco da própria vida? Olha, ela mandou essa resposta para mim. Até eu lamento, porque eu poderia pedir que ela mesma falasse, não é? Seria tão enriquecedor para nosso programa, mas vai ficar para outra oportunidade. Então ela escreveu assim, muito atenciosa. Ela escreveu assim: não houve abortamento provocado ou espontâneo. Houve a chance de realizar a interrupção da gravidez, não é? Interrupção assistida da gestação na 30ª semana de gravidez. Assim, com todo o respaldo legal que eu iria seguir, pois se tratava de um bebê com síndrome de Edwards, muito rara e de baixa expectativa de vida. Com certeza alguém vai perguntar sobre essa síndrome e
E quando chegar a pergunta eu envio para ela, mas tenho certeza que isso vai acontecer. Uma síndrome muito rara de baixa expectativa de vida. No entanto, nós, ela e o marido, não é, em comum acordo, mantivemos a gestação, crendo que Deus poderia agir sobrenaturalmente com cura, ou nos prepararia para atravessar dias difíceis até o dia em que ele, Deus, a tomaria para si. Com 37 semanas e 4 dias ela nasceu. E muita coragem, né? Confiança em Deus, né? Sofreu parada cardiorrespiratória e reanimação no centro cirúrgico. Depois foram 32 dias de UTI neonatal, até que o Senhor promoveu Maria Catarina, esse nome lindinho, né? Maria Catarina, para viver no paraíso. E olha o que a doutora Carla diz aqui. E um dia, depois de ver Jesus, eu a encontrarei. Muito lindo. Maravilha. Muito rica essa palavra da doutora Carla. É uma médica baiana que vive lá em Florianópolis. Muito bem. São 10 horas e 20 minutinhos em Brasília. A próxima pergunta, meu pastor. Pastor Pedro, eu sou a mesma pessoa da questão anterior. Pergunto à doutora, o que ela pensa sobre sua bebê agora? Qual o destino dela? Eu sei que o senhor falou sobre isso, mas eu queria ouvir a mãe falar. Seria possível perguntar a ela? Ela respondeu também essa questão. Então veja o que ela diz, tudo isso aqui que eu vou falar está entre aspas. Doutora Carla, eu tenho plena convicção de que haverei como parte do corpo de Cristo, com o mesmo tom de pele meu, cabelos cacheados e um grande sorriso. Eu creio que ela me reconhecerá no paraíso. Hoje ela tem 4 aninhos. Não sei com qual idade haverei, mas imagino, isso aqui é muito rico o que ela disse, imagino que haverei na plenitude de sua beleza, a imagem e semelhança de Deus, como foi Eva. Essa teologia aqui é muito interessante isso, essa riqueza de informação que a doutora Carla passou para nós sobre as pessoas. Eu quero fazer só um comentário em cima do que ela disse. Observem como Deus tem propósitos que a gente vai conhecendo, não é? Depois. Não entende muito na hora, como Jesus disse a Pedro, o que eu estou fazendo você não vai entender agora, mas vai entender depois, né? Então, como é que Deus usa uma vida tão pequenina que ficou entre nós, isto é, entre seus pais e seus familiares, por tão pouco tempo, e depois se foi de nós para não voltar mais, né, nessa vida. É por isso que a mamãe está lembrando, né, com lágrimas daquele tempo que ela passou com a sua filha. Então, com ela, a bebezinha, ele continua a abençoar. Isso é um comentário que eu estou fazendo. A dor dos pais e dos parentes, a experiência deles, né, tornam-se em alento para pessoas que estão vivendo situações semelhantes, de perdas, dessas perdas assim significativas, irreparáveis, né, do ponto de vista humano. Por causa dela, nós estamos aqui falando do amor de Deus, do amor do nosso Deus,
por todas as suas criaturas, e como é que Deus age na vida de todos os seus filhos que nascem neste mundo. Uma experiência parecida com a mamãe daquela família do Rogers, a dona Evan Rogers, que teve um bebê com uma síndrome. Não sei que síndrome foi, eu acho que era Down, mas não tenho certeza. E aquele bebê morreu, não é? E ela escreveu um livro que é o bebê contando a história dele, de chegar aqui e depois de voltar para o pai, como tendo sido um plano do pai. E, inclusive, ela usou o texto lá de Hebreus, dizendo que a hospitalidade, cuidado com a hospitalidade, porque alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Evidentemente que não era um anjo, ela usou o tipo assim, figurativamente, porque era uma bebê, era uma menina, e menina morre, não é? E anjo não morre. Então, não tem nem anja, né? Só tem anjo. Então, a menina morreu, e então ela escreveu aquele livro. Eu recomendo a leitura para pais que enfrentaram essa dificuldade que a doutora Carla... A doutora Carla já deve conhecer esse livro. Enfrentou com seu marido, e então o livro chama-se, em português, Meu Anjinho Desconhecido. Vai encontrar isso entrou na internet e vai encontrar esse livro. É um livro baratinho, é um pequeno livro, um pequeno grande livro. Tem em inglês, tem em português. Meu Anjinho Desconhecido, eu recomendo para pais que enfrentaram essas dificuldades, essas perdas, não é? Então, continuando a minha palavra para a doutora Carla, eu entendo que não há fetos no paraíso. Nem bebês, nem velhos no céu. No céu, em corpo e espírito, só Jesus, assentado à destra da majestade de Deus, só Jesus. Então, a ideia de que houve a assunção de Maria, etc., então, essa ideia é falsa, contraria o ensino da Bíblia, o próprio ensino do Senhor Jesus, que diz: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Então, em corpo, só Jesus. Ok. Então, eu creio que a doutora Carla vai ver a Maria Catarina, como ela mesma disse, na plenitude de sua beleza, na idade mais bela que a Maria Catarina alcançaria aqui na Terra, nessa idade que a sua mamãe vai encontrá-la no céu. Agora, já pensou, doutora Carla, de repente, uma linda menina aparece à sua frente, e isso é no céu, e diz: mamãe, sou eu, sua filha, que o Senhor recolheu para estar com ele no paraíso. Olha, eu vou perguntar à doutora Carla, como é que você vai reagir? Você é emotiva? Vai chorar? Vai fazer o quê? E eu penso muito nisso porque eu não conheci meus avós, eu só conheci minhas avós. Mas os meus avós, o pastor João Dias e o meu avô, que a gente chamava de Ito, Sebastião, o nome dele era Sebastião,
Eu não conheci nenhum dos dois. Então, e eu também tenho um tio, irmão de meu pai, que morreu aos 4 anos de idade. Meu pai tinha 5, ele tinha 4. Ele morreu. Então, isso, essa ideia de que vamos nos encontrar e vamos nos reconhecer, eu não abro mão disso. Porque o céu é um lugar de confraternização. E você não fica à vontade em um ambiente que você não conhece ninguém. Então, é como ela disse, depois de ver Jesus, ela quer ver a Maria Catarina dela, e eu quero ver também meus avós, e eu quero ver também meu tio Miguel Moura, que morreu aos 4 anos de idade. E encerrar aqui essa parte, agradecendo a doutora Carla, em nome do nosso quadro Desvendando, né? Esse desprendimento e a disposição de compartilhar conosco de algo tão seu, né? E do seu esposo e da sua família, simplesmente para nos abençoar. E nos abençoou muito. O Senhor te abençoe, doutora Carla, e a sua casa. Amém. Também agradecemos aí a participação da nossa querida doutora Carla, né, em nome de toda a rede. Bom, pastorzão, a próxima pergunta é a seguinte. Pastor, sobre a cremação, eu sou partidário da ideia de que cremar pode interferir na ressurreição. Por exemplo, a médica que teve o aborto afirmou que queria jogar as cinzas da menina no mar de Florianópolis, lá em Santa Catarina. Mas o esposo dela prefere sepultá-la. Como ressuscitar cinzas jogadas ao mar? Para mim, isso é impossível. Pastor, antes do senhor comentar, rapidinho, quando esse ouvinte fez esse comentário, né, falando que para ele é impossível ele imaginar isso, na minha mente veio o seguinte: sabe aquela imagem quando você fez uma imagem e faz com que ela retroceda, né? Ela volta, inclusive o pessoal faz muito isso na internet, pula na piscina, depois eles voltam, bota a pessoa em pé, né? Fica ali de novo a pessoa em pé e tal. Eu imaginei mais ou menos isso, né? Então, Deus, né? O senhor vai comentar, para Deus nada é impossível, então assim, e nada é nada mesmo. Então eu imaginei mais ou menos isso, né? A cinza voltando, como se fosse aquela imagem, voltando e formando de novo a pessoa, né? Era isso o comentário, meu pastor, fica à vontade. A ressurreição é algo assim preciosíssimo, né? Amém. E eu gosto quando uma pessoa diz que isso é impossível. Porque quando eu digo isso é impossível, eu reconheço a minha limitação. Amém. Ao mesmo tempo, reconheço que Deus não tem nada que seja impossível a Deus. O Senhor Jesus mesmo disse: a Deus nada é impossível. Então, eu pergunto para o amigo ou a amiga que fez essa pergunta: o que é que sai? Essa figura que o pastor Welber fez, aquele retorno da imagem, o que é que sai de uma sepultura? Cinza. Cinza, não é? O irmão, eu não sei se o irmão que fez a pergunta já teve a oportunidade de presenciar a abertura de uma cova para a exumação de um corpo. Eu já tive. E algumas vezes. De familiares e também a pedido de pessoas da igreja, né? Que perderam entes queridos e depois compraram o ossuário e tinham que exumar para colocar as cinzas no ossuário, mas não tinham coragem de ir. Então, eu fui. E é muito interessante a gente sentir bem de perto o que é que são. Eu me lembro que na exumação do corpo de meu pai, depois que tirou tudo, o coveiro entregou a um dos meus irmãos, o meu irmão Otávio, entregou aquele saquinho. E ali, meu irmão olhou para mim, olhou para o pastor Miguel, nós 3 estávamos juntos, e virou para mim, para meu irmão, e disse assim: nosso pai.
Olha que coisa interessante, né? Como nós nos curvamos diante da soberania de Deus, né? Nosso Pai mesmo, porque aqueles ossos ali vão ressuscitar um dia, não é? Como está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 18 até o final, versículo 25. Vão ressuscitar aqueles ossos. Todos vão ressuscitar, segundo a palavra de Deus. Então, para Deus, tanto faz. Porque lembre-se que ele falou que jogou cinza no mar. Como é que isso vai? Para Deus, tanto faz se essas cinzas estão em uma urna mortuária, num ossuário, por exemplo, ou se essas cinzas foram jogadas ao mar. Para Deus, pouco importa isso. Além do mais, o que a Bíblia ensina é que todos os lugares em que houver um corpo, esse mesmo lugar dará contas a Deus. Lembre-se que em Apocalipse está escrito: o mar entregou os mortos que nele havia. Então, no dia do julgamento, todos os mortos vão comparecer. E vão comparecer ressuscitados. Corpo e espírito. O espírito desce do paraíso e o corpo sobe da sepultura. E então, não há diferença entre uma pessoa que morreu queimada e uma pessoa que foi sepultada. Não haverá diferença. O resultado desses dois tipos diferentes de morte é cinza. Então, isso não importa para Deus. Todos vão ressuscitar. E nós somos limitados, como a pessoa que fez a pergunta, mas Deus é ilimitado. Muito bem. 10 horas e 36 minutos em Brasília. Pessoal, você que está aqui no nosso chat, já aqui no YouTube, por gentileza, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Clica aí no sininho também, né? Deixa seu like, deixa o joinha aí, né? Clica em cima desse joinha, né? Para que a gente possa entregar esses conteúdos que tem aqui no nosso canal para outras pessoas também, através da plataforma. Isso é muito, muito importante você fazer isso, tá bom? Então, é só você clicar aqui no joinha. Bom, vamos lá para a próxima pergunta. Pastor, em que parte da teologia estuda-se sobre esses assuntos? Inferno, purgatório, céu, volta de Jesus e etc. Olha, sobre purgatório, a gente não estuda, a gente não tem nenhuma informação desse lugar na Bíblia. Jesus falou explicitamente sobre céu e inferno. Então, o purgatório é a invenção da Igreja Católica. E o purgatório desfaz o inferno. Então, ele é um ensino contrário à palavra de Deus, ao ensino de Jesus. Porque se uma pessoa purga todos os seus pecados, essa pessoa não vai para o inferno. Não tem inferno. Se tem purgatório, não tem inferno. Então é uma igreja que criou um lugar para substituir o ensino de Jesus. Então, é inexistente este lugar. Mas tudo que diz respeito ao que vai acontecer no futuro, no final dos tempos, nós estudamos a pergunta sobre teologia, nós estudamos em uma disciplina chamada escatologia. Escatologia.
E a origem da palavra escatologia é eschatos. Eschatos significa último, não é? O inimigo eschatos, que vai ser destruído por Deus, é a morte. O último inimigo de Deus, eschatos, que vai ser destruído pelo Senhor Jesus, é a morte. Então, dessa palavra eschatos vem a palavra escatologia, que significa as coisas do fim, ou as últimas coisas. Eschatos, último. Acho que é por aí. Muito bem. 10 horas e 39 minutos em Brasília, 10h39 na nossa capital. Estamos ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura aqui na rede. É o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Nesse momento ele respondendo perguntas do programa anterior, e nós vamos para a quinta e última pergunta, meu pastor, que diz assim: pastor, eu não quero ofender sua religião. Tá vendo um zagueirão aí, pastor? Mas eu acho que alguns crentes pensam que sabem mais do que todo mundo. Isso parece até orgulho, vaidade. Pior é que eles condenam os adivinhos, os espíritas, as cartas de tarô, as rezadeiras, benzedeiras, as ciganas e etc. E o senhor, o que acha disso? Olha, interessante, né? Há muita gente que não é crente e também faz previsões. A própria experiência de coisas que aconteceram no passado, essa experiência pode ajudar a uma pessoa a fazer uma previsão, e uma previsão boa. Há boas previsões. Então, e não são só de crentes. Mas nenhum ser humano conhece o futuro. Isso não é possível. Os antigos diziam: o amanhã a Deus pertence. E isso é uma verdade. Eu, por exemplo, sei o que está acontecendo agora às 10h40. Mas eu não sei o que acontecerá às 10h41. Eu vou saber daqui a 1 minuto. Então, o amanhã pertence a Deus. Quanto aos crentes, que a pessoa está dizendo aí, que pensam que sabem mais do que todo mundo, e são orgulhosos, vaidosos, não é? Condenam os adivinhos. Toda essa relação aqui, que ele diz que nós condenamos, quem condena é a Bíblia. Então, quanto aos crentes, por causa do conhecimento que eles têm da Bíblia, eles levam vantagem sobre os que não conhecem a Bíblia. Então, não sabemos de tudo quanto vai acontecer, mas porque Deus, o autor da Bíblia, sabe de tudo, ele tem revelado na sua palavra. Então, as coisas dos últimos tempos estão assentadas num livro da Bíblia chamado Apocalipse, que as pessoas que não conhecem a Bíblia não têm ideia do que é. Então, outra informação: Jesus pregou um sermão em Mateus 24 e 25, que é chamado sermão escatológico. E ele predisse muitas coisas do final dos tempos, e coisas que aconteceram. Tudo que Jesus predisse aconteceu. Portanto, não é uma questão de vaidade, de soberba, porque se esse amigo que escreveu essa pergunta desejar, ele poderá também estudar a Bíblia e conhecer aquilo que Deus tem revelado sobre o fim dos tempos. Não é soberba, não é? Todas as profecias vão se cumprindo
e nenhuma delas falha. Deus não falha e Deus também não inspira mentira. Mas há uma profecia, aqui é uma palavra para o meu amigo, há uma profecia de Jesus que ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir. Está em Mateus 24. Lembre-se que eu falei no sermão escatológico, Mateus 24 e Mateus 25. Em Mateus 24, versículo 14, Jesus diz assim: este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O evangelho está sendo pregado. Há milhares ainda que não têm o evangelho, mas ele vai ser pregado. Até antes da volta de Cristo, o evangelho vai se espalhar por todas as nações. E aí então, disse Jesus, virá o fim. Só depois que o evangelho for pregado a todas as nações. Por isso nós temos sempre aconselhado, onde eu prego, eu sempre aconselho: ore por tradutores da Bíblia. Ore por tradutores da Bíblia. Aqui no Brasil temos um grande tradutor da Bíblia. É o pastor Luiz Alberto Teixeira Sayão. Pastor Sayão, um tradutor da Bíblia. Nós temos trabalhado também na tradução da Bíblia. A Almeida, século XXI, eu tive o privilégio de ser o revisor geral dessa Bíblia. Então, mas há poucos tradutores da Bíblia. E eles são perseguidos. Lembre-se que, eu não sei se eu falei aqui, que em 1921, 2 tradutores da Bíblia foram mortos por terroristas muçulmanos. Mas Deus levanta outros. E Deus quer, eu sempre falo com meus alunos, estudem as línguas. Quem sabe se Deus não quer usar você como um tradutor da Bíblia. Eu não preciso estudar hebraico para falar hebraico na igreja, porque a igreja não entende hebraico. Eu preciso estudar hebraico para eu me alimentar do conteúdo do texto original da palavra de Deus para alimentar o meu rebanho. A mesma coisa com o original do Novo Testamento, o original grego. Então, Deus precisa de tradutores da Bíblia para que esse evangelho alcance as nações que não conhecem um versículo bíblico sequer da palavra de Deus. Traduzir, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para línguas onde não há, né? Pastor Gunther Carlos Krieger e Dona Wanda ficaram 40 anos dentro de uma tribo para traduzir a Bíblia para eles. Desprendimento, consciência da urgência, da chamada, da necessidade do evangelho ser pregado a todas as nações para que venha o fim dos tempos. Não é ficar, vem Jesus toda hora, qualquer coisa que acontece dizendo que Jesus está vindo, ele não sabe. Ele não está vindo. Ele vem. É o que a Bíblia diz, não abrir e fechar de olhos. Eu penso que é por aqui, meu irmão. Muito bem, 10 horas e 47 minutos em Brasília. Então tá aí, respondidas as perguntinhas da semana passada e também da semana atrasada, né? Para você que está aí ligado aqui na rede, nós estamos ao vivo com o nosso querido pastor Dr. Pedro Moura, que está com a gente toda sexta-feira aqui na rede, né? Ele sempre está aqui com a gente toda sexta-feira no nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia.
Então, a partir das 10 horas também ao vivo lá no YouTube, viu? Não esquece, mais uma vez eu peço para você, para que você possa deixar aí o seu like. A gente está praticamente com a metade, não, agora já melhorou um cadinho, mas ainda tem muita gente que não deixou o like aqui pra gente. Falando nisso, pastor, deixa eu já dar uma passadinha aqui no nosso chat, que tem aqui alguns... Eu estou vendo alguma coisa muito boa aqui nesse chat. Isso, então. Eu vou passar aqui no chat já para ler aqui alguns recadinhos que nós temos por aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Quem é que já passou por aqui, né, mandando alô, mandando recado aqui na rede, né, no nosso WhatsApp, daqui a pouquinho também, eu vou ver se dá pra gente ler alguma coisa, tá? Até porque a gente precisa ganhar tempo. Cristiana Paula está dizendo: graça e paz, amados irmãos, bom dia, pastor Welber, pastor Pedro Moura, louvado e engrandecido seja o nosso Deus, aleluia, família abençoada, amo vocês, família. A Cristiana está lá em Olinda, Pernambuco, ela é lá de Dois Unidos, lá em Recife, mas está em Olinda. A Eugina Elbis também está por aqui, ela está dizendo: bom dia, queridos pastores, mais uma sexta de aprendizado que edifica as nossas vidas, Deus abençoe a todos. O Manuel Augusto está mandando bom dia, pastor Welber, bom dia, pastor Welber, bom dia, pastor Pedro. A Deise Tenório está dizendo bom dia. Sobre a semana passada, a verdade dói muito e tem que ser dita na lata. Eita. O Uriel Souza está dizendo bom dia, pastor Welber, bom dia, bom dia, pastor Pedro Moura. Pastor, o senhor falou há pouco que tudo de ruim o inimigo está envolvido. O Vitória não é de Deus? O Vitória não é de Deus? Meu Deus. Não sei. Uma vez perguntaram a Dr. Shed, Deus gosta de futebol? O senhor gosta de futebol? Ele disse, se Deus gosta, eu também gosto. O Vitória é de Deus, né? A vitória é de Deus. Já o Vitória a gente, né, tem que orar mais um pouquinho. Meu Deus, não tem nada a ver com essa briga aí, viu, gente? Não tem nada a ver com essa história aí. Ai, ai. O pessoal da Bíblia em Quadrinhos também está por aqui mandando bom dia. A Isadora Santos está dizendo bom dia, paz do Senhor, grata por esse momento, pastores. Obrigado, Isadora, Deus abençoe, querida. A Marluce Maria também já passou por aqui. A Bernadette Sena está dizendo bom dia, irmãos, graça e paz de Jesus. A Neide Moura também está na área, ela está dizendo a paz do Senhor, irmãos e irmãs. A Maria da Glória Salvador, né? Não sei se é Salvador é sobrenome ou é porque ela está em Salvador. Ela está dizendo bom dia a todos em nome de Jesus. A Anésia Oliveira também está aqui, ela está dizendo bom dia, família de Deus, que o Senhor aí continue nos abençoando sempre, é o que a Anésia está dizendo. E a Deise Tenório mandou mais recadinhos aqui pra gente, ela está dizendo sobre aí botou entre aspas, profecias e profetadas de internet. Ela está fazendo uma pergunta, né, Deise? Temos visto muitas por aí. Alguns pastores estão dizendo que já estamos vivendo o fim. É o comentário dela. O pessoal da Bíblia em Quadrinhos mandou aqui likes de todas as raças, né? Então aqui, ó, cores e raças. Deixe o like, meu povo, assim ajudamos as outras pessoas a conhecerem o canal, façam isso, é o que está dizendo a Bíblia em Quadrinhos. A Deise Tenório, completando aqui o recadinho dela, está dizendo, e também tem uma missionária, botou entre aspas, afirmando que haverá muitas desgraças no Brasil e que algumas autoridades vão cair. Bom, pastorzão, quer comentar alguma coisa sobre isso aqui, pastor? Olha, primeiro deixa eu dizer que a Anésia Oliveira é minha cunhadinha, viu? É? Olha aí. Tá lá em ela é casada com meu irmão, pastor Miguel Moura. Um doce de pessoa, uma bênção, uma mulher de Deus e que é fiel ouvinte da Rede 316. Agora, dizer que o fim, estamos vivendo o fim, os apóstolos também pensavam isso. Mas essa não deve ser a nossa preocupação. A nossa preocupação deve ser pregar o Evangelho. Jesus disse, não vos compete
saber os tempos que o Pai separou para a sua autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém e até os confins da terra. Então, as especulações de que, por exemplo, essa irmã aqui falou que vai haver, que uma missionária disse que vai haver muitas desgraças, alguma coisa no Brasil. A gente tem que perguntar assim, mais desgraça do que já há, não é? E essas coisas fazem parte, né? O Senhor Jesus mesmo previu todas essas coisas, né? Por exemplo, a semana passada, aquela hecatombe que houve lá no sul da Flórida, não é? E ainda ontem estávamos conversando com o nosso filho, o pastor Lucas, que mora lá em Orlando, em Melbourne, a cerca de 70 milhas de Orlando, e ele disse, olha, aqui só tivemos vento forte, nada mais, não é? E Jesus previu tudo isso que ia acontecer. Foi tão grande a extensão, não é? Que nossos filhos que moram lá em Louisville, no Kentucky, disseram que houve ventania forte lá no Kentucky como resultado. Então, tudo isso está acontecendo no mundo, é previsto, não precisa ninguém profetizar, porque isso já está profetizado na palavra de Deus. Muito bem. São 10 horas e 55 minutos em Brasília. 10 e 55 na nossa capital. Estamos com o nosso querido pastor Pedro Moura. Eu estava aqui lendo os recadinhos. A Célia Castro também está por aqui. Ela está dizendo, paz seja convosco, pastores Pedro Moura e Welber Costa. Obrigado, Célia. Deus abençoe, querida. Amém. A Gleide Rosali também está aqui. Ela é da IB Sião, lá em Salvador. O pastor Francisco Rosa, né, do perfil Acredite, Você Vai Vencer, e também é um dos apresentadores aqui da rede, né, ele que apresenta toda terça e quinta Gabinete Pastoral aqui na rede. Ele está dizendo, tô aqui, ligado e aprendendo. Ele está lá em São João do Meriti, plugadíssimo aqui com a gente. A Maria da Glória também está aqui, ela está dizendo, bom dia, sim, é o sobrenome Salvador e conhecida como Glorinha da PIB, olha aí que legal, da PIB de Eldorado, lá em Palhoça, Santa Catarina. Então é o sobrenome dela mesmo, que é Salvador. Obrigado, Glorinha, Deus abençoe a sua vida, querida. Bom saber que você está aí linkada junto com a gente. A Luziete Gomes também está por aqui, ela está dizendo, bom dia, pastor Pedro Moura, bom dia, pastor Welber, graça e paz. Deus abençoe, irmã Luzete. Bom saber que a senhora está aí também conectada aqui com a gente. Obrigado aí pela tua participação, tá bom, amiga? Gente, olha, 4 minutinhos faltando para as 11 horas em Brasília. Pastor Pedro, e aí? E as expectativas, né? Para eu tenho... Sim, diga. Não. Eu tenho algumas coisas para falar aqui hoje, mas deixe-me dizer que eu já estou na fase de revisão dos livros. Esse aqui é o Desvendando, volume 2, e Hebreus, a introdução e comentário também. A Dulce já está fazendo as leituras dela lá, e eu não tive tempo ainda, mas esse final de semana eu vou separar para adiantar bastante isso, porque a gente tem que entrar na gráfica com ele nos próximos dias. Então, nós vamos ter um final de semana revisando isso, fazendo as leituras de revisão, né? 2, 3, 4, quantas forem necessárias. E com fé em Deus vamos entrar logo com esses 2 livros. Já temos o que você falou, Jonas, que já foi lançado, e então, além do Jonas, vamos ter o Desvendando 2 e o Hebreus, introdução e comentário, Hebreus é um livro muito procurado, é um livro muito importante, não é um livro fácil, e por isso nós estamos trabalhando nele para lançá-los lá
na Convenção Batista em Fortaleza, no próximo final do mês de janeiro. Eu estou agradecendo aqui à irmã Joana e ao pastor Davi, que estiveram no interior e trouxeram um, um litro de mel para mim. E eu tenho dito que sou movido a mel, aí as pessoas. Então, essa água aqui, daqui a pouco vão perguntar por que a água do pastor Pedro é amarela. É porque está com mel, um pouquinho de mel só para ajudar a garganta, não é? Que é um pouquinho trabalhosa. Muito obrigada, irmã Joana. Ela é Joana Moura, é membro da Igreja Batista do Garcia, é secretária da igreja. Então, agora eu estou aqui climatizado, né? Estou com ar-condicionado aqui, que a Dulce me deu de presente para aqui para o escritório. E essa menina essa menina é uma joia. Essa Dulce, não sei se você conhece, mas ela é uma joia muito preciosa. Amém. Eu quero homenagear hoje. Eu sei que você vai me perguntar sobre o alô. É o meu tio, Otávio Moura. Ele essa homenagem era para ser feita a semana passada. Dia 27 de setembro, ele completaria 115 anos. Tio Otávio Moura, irmão do meu pai. Meu pai tinha 3 irmãos. O tio Otávio era o mais velho, depois a tia Joana, que a gente chamava de Janoca, e por último meu pai, José. E eles tiveram um irmão chamado Miguel Moura, mas esse irmãozinho morreu aos 4 anos. Então, o meu tio, um dos homens mais inteligentes que eu já conheci. Convivemos com ele era o diretor fundador do jornal Diário da Tarde, em Ilhéus, a personagem de Jorge Amado, e era um homem de uma inteligência acima da média. Otávio Moura. E aqui em Salvador estão meus primos, né? Filhos dele, José Otávio, que não só é ouvinte da Rede 316, mas ele encaminha para muita gente a Rede 316. O Otávio Filho, que também é ouvinte da Rede 316, e Ivelise Moura, que além de prima, é cunhada, porque ela é casada com meu irmão mais velho. São ouvintes da Rede 316 e são filhos do meu tio Otávio Moura. E tem lá em Ilhéus tem o filho mais velho, que é Carlos Moura, que já está aí pelos 80 e tantos anos de vida. Otávio Moura, não, Carlos Moura. Esses são os filhos, a Irã Moura também, que é nossa ouvinte, a Irã Moura e sua família. Tem uma outra irmã lá, a irmã dele lá em Ilhéus, chama Ivelone também. Então eu estou homenageando esse tio querido, em memória, não é? Pelos 115 anos de vida deste homem que se converteu no final da vida. Ele sofreu de uma enfermidade, não pôde continuar mais no trabalho, veio para Salvador, ficou na casa da minha avó. Ele era casado com uma mulher muito querida, a tia Araci Moura, e ele ficou aqui em Salvador. E aqui em Salvador, meu pai
tomou a profissão de fé dele, e eu ouvi meu pai tomando a profissão de fé. Ele não pôde ser batizado, não tinha condição física de ser batizado, e eu me lembro dele recitando este versículo: esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Meu tio recitou isso no dia da profissão de fé dele, este homem muito querido de nossa família, Otávio Moura. Parabéns ao tio Otávio, inclusive a filha dele, a Ivelise, faz aniversário hoje. Então está levado, a Dulce chegou ali na porta. Então, os nossos parabéns para essa querida prima Ivelise Moura. Eu falei aqui que a Nésia era minha cunhada, também a Gleide, que aparece aí, e a Célia Castro é minha irmãzinha, mas elas já foram apresentadas por mim aqui, elas estão toda semana, entram aí e falam no chat, são pessoas queridas da nossa família. Maravilha. Posso continuar? Pode sim. Então, a partir de hoje, na minha igreja, Igreja Batista do Garcia, vai começar uma conferência com o título de Legado de Homem para Homem. É de hoje até domingo. E o orador vai ser o pastor Elson, que é o pastor da igreja. E então, o incentivo a irmãos e pessoas que estão nos ouvindo aqui a comparecerem na Igreja Batista do Garcia a partir da noite de hoje, de sexta-feira. Então, lembrando aqui, dando meus pêsames à família do Cid Moreira, né? Que vai fazer uma grande falta na imprensa brasileira, né? E mundial, né? Porque ele é conhecido mundialmente, né? Também quero dar os parabéns ao filhão do pastor Samuel Mouta, que é um dos diretores da Junta de Missões Nacionais, o filho Silas dele está completando, e eu ouvi hoje ele dando os parabéns ao filhão Silas. Portanto, o filhão do Samuel Mouta, os nossos parabéns. Também nossos pêsames à irmã Ana, da Igreja Batista Sião, que o marido dela, o irmão Paulo de Tarso, faleceu ontem. Ele também membro da Igreja Batista Sião, nosso conhecido, bastante conhecido nosso, morando aqui no Garcia. Muitas vezes o encontramos passando aí na porta de nossa casa. O Paulo teve um problema de saúde grave e ficou internado durante vários dias e veio a falecer na noite de ontem. Quero também dar um alô para 3 sobrinhos que fizeram aniversário a semana passada, no mesmo dia do tio Otávio. 3 sobrinhos, Miguel, Beto e Tiago. Parabéns pelo aniversário desses queridos sobrinhos, né? E agradecer a Deus pela vida deles. São crentes, são servos do Senhor, e os seus familiares, o pai, pastor Miguel Moura, e a mãe, irmã Anésia. Parabéns pelo aniversário desses 3 servos de Deus, seus filhos. Lembrar também aos irmãos que domingo é dia de eleição. E o voto do crente deve ser o melhor voto.
conheça a agenda dos candidatos e vote na agenda que for associada à sua fé, a sua fé cristã. Dê o melhor voto para bem do Brasil. Aqui, como são eleições municipais, né? Para o bem de Salvador e das cidades baianas, né? Acho que é isso. Deus abençoe nossos queridos ouvintes. Maravilha. Só lembrando aqui rapidinho, gente, como eu falei ainda há pouco, então você pode, o pastor Pedro Moura, você que está chegando agora aqui na rede, né? Muita gente tem chegado aqui praticamente todos os dias. O pastor Pedro Moura é um pastor, doutor em teologia, em grego, em hebraico e é uma pessoa que está com a gente aqui toda sexta-feira, contribuindo, vamos dizer assim, não é? Com esse quadro de uma audiência maravilhosa, né? A audiência nacional e internacional, muita gente ligada nesse momento na rede, e então ele está aqui com a gente toda sexta-feira, e ele tem livros, né? Ele está aqui voluntariamente, que fique bem claro. E ele tem vários livros, né, que já foram lançados aí, muitos mesmo. E então, para você que quer conhecer, você lá no Facebook tem lá todos os títulos que o pastor já lançou. Inclusive, esse ano ele vai lançar mais 2 e tem um também que está também para a segunda e terceira tiragem já, né, pastor? Que vai ser lançado agora, Todos estão na segunda edição, todos os livros estão na segunda edição, e alguns a gente já está trabalhando na terceira, que é o caso do Manual do Autor do Casamento. Já estamos trabalhando na terceira edição dele. E é edição mesmo, porque eu estou fazendo revisão e ampliando, né, assuntos que pessoas que leram sugeriram naquele livro, o Manual do Autor do Casamento. Maravilha. Bom, e então, como eu estava dizendo, você pode adquirir um desses livros, né, ou vários livros, né, lá no e-mail ministeriopastorpedromoura@gmail.com. Lá no Facebook você vai conhecer quais os títulos que estão disponíveis, né, o que ele já escreveu e os que estão disponíveis para entrega. Então, por gentileza, entra lá no Facebook, no PR Pedro Moura, no Facebook e através do e-mail ministeriopastorpedromoura@gmail.com você faz o pedido. No tocante ainda à questão de livros, né, ele lançou agora recentemente comentários sobre o livro de Jonas, não é? Que foi lançado agora recentemente, e oficialmente vai ser lançado lá na Convenção Nacional, né, em janeiro, lá em Fortaleza, juntamente com o livro Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, volume 2. O volume 1 foi lançado o ano passado, já está tudo prontinho também. Então esses 2 livros serão lançados oficialmente. E na semana passada o senhor falou que tinha um outro livro, né, que estaria sendo, não sei se foi uma reedição, eu não lembro qual era o livro. O senhor até falou aqui tal, que teve um casal que sempre abençoou o ministério aí, que falou que era para o senhor cuidar disso também. Qual era o livro, pastor? Então, o livro Hebreus, Introdução e Comentário. Isso. Existe um Hebreus que é da Convenção Batista Brasileira. Este aqui. Ele é temático. Observe que ele tem um subtítulo, um sermão sobre o sacerdócio de Cristo. Esse livro pertence à Convenção Batista Brasileira. Ok. O que eu estou escrevendo é Hebreus, Introdução e Comentário. É um outro livro. Okay. Então ele já está pronto. Agora está na fase de, como eu lhe falei, na fase de revisão, né? Eu estou revisando um, a Dulce está revisando o outro, que é o Desvendando 2. Eu estou revisando, a Dulce está revisando Hebreus. Depois a gente troca. Depois a gente faz as emendas todas e manda para a editora. De fato, um casal, eles não querem que a gente cite o nome. É um casal muito querido.
aqui em Salvador, uma médica e um grande empresário. Eles amam o nosso ministério, meu e da Dulce, e oram por nosso ministério, incentivam o nosso ministério e nos ajudam de forma efetiva para que nós tenhamos condição de lançar os nossos livros. Muito bem, então tá aí. Então, e esse também vai ser lançado lá, vai dar tempo de lançar lá em janeiro, lá na convenção, pastor? Sim, sim, ele está em fase de revisão. Ok, positivo. Então serão 3 livros, na verdade, que serão lançados lá, né? Então, que é o manual é o comentário do livro de Jonas aí, não é? Que já está, inclusive, vendendo. Esse você já pode fazer o pedido se você ainda não fez. E também Desvendando Versículos Difíceis, volume 2, não é? E esse agora, o livro de Hebreus comentado, não é isso, pastor? Introdução e comentário. Introdução e comentário, isso. O livro de Hebreus, então, já está tudo encaminhado para ser também lançado agora em janeiro na Convenção Nacional Batista, que vai acontecer em Fortaleza. Imperdível. Se você ainda não se organizou, faça isso, né? Porque eu tenho certeza que vai ser top demais. Bom, são 11h14 minutinhos em Brasília. Pastorzão, vamos lá então? Vamos para o assunto de hoje? Vamos sim. Hoje, o assunto de hoje é o cavaleiro no cavalo branco, que está lá em Apocalipse 19, versículos 11 a 16, né? Esse é o tema de hoje, para que você possa estar aí ligado, né? Lembrando mais uma vez que todos os nossos quadros, eles ficam no YouTube gravados ou então nada. Também, né, em todas as plataformas de podcasts e, claro, também no nosso site, o www.rede316.com.br, ok? Então, depois vai ficar por lá, né, para que você possa ouvir, assistir, ouvir de novo, assistir mais uma vez, né? Então, tenho certeza que você já está aí com a sua Bíblia de papel, né, meu pastor? Papel, para anotar, com lápis, não é? Isso. Um lápisinho para anotar. O caderno, para que possam fazer as anotações, porque hoje eu tenho certeza que vai ser muito bom. Então vamos lá, meu pastor? Vamos sim. Muito bem. E se for possível, leia o texto, porque as perguntas vão precisar que esse pessoal saibam qual é o texto. Sim. E na sua voz vai ficar mais significativo ainda. Então vamos lá. Apocalipse, né? Apocalipse 19, não é isso? Apocalipse 19. De 11 a 16. Do Apocalipse 19, do 11 ao 16. Então tá. Deixa eu só abrir aqui para ficar mais fácil. Bom, Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 16. Deixa eu só ver aqui qual é a versão que abriu aqui, né? Deixa eu só ver aqui qual a versão que abriu. Normalmente o senhor lê a Almeida Revista e atualizada, não é isso, pastor? Não, eu leio a Almeida Revisada da Imprensa Bíblica Brasileira. Você, aquelas perguntas que você recebeu, não tem o texto, não? Não, vieram só as perguntas, não veio o texto. O senhor disse a revista e corrigida, não é isso? Não, Almeida Revisada. Almeida Revisada, ok. Da Imprensa Bíblica Brasileira. Ok, perfeito. Então tá aqui. A gente vai estar lendo exatamente nessa versão. Então, Apocalipse capítulo 19, versículos 11 em diante, diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça.
Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue. E o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-nos os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Até o 15, né? 16. Até o 16. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Ontem à noite eu estava... Pode falar. Ontem à noite eu estava conversando sobre esse texto com o meu filho, o pastor Lucas. E sempre que eu posso, porque ele também é muito ocupado, mas sempre liga para nós. E sempre que eu posso, eu discuto com ele na sexta-feira o programa de hoje. Ele abençoa muito na conversa, porque é um pastor muito preparado, e eu estava conversando com ele ontem sobre... primeiro tem um nome que ninguém sabe, e depois tem um nome que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É uma coisa fantástica. Jesus é sobre todo, e ele tem um nome que é sobre todo nome, né? Que o Pai lhe deu lá em Filipenses capítulo 2. Aleluia. Ok, vamos lá, meu irmãozinho. Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta de hoje, que é o seguinte. Pastor Pedro, quem está falando nesse versículo? Posso responder? Por favor. Pois bem, veja, o livro chamado Apocalipse é Apocalipse, não é Apocalipsis. Esse cis é só a palavra grega. O livro chamado Apocalipse é uma revelação do Senhor Jesus ao apóstolo João, né? João já estava bem velhinho, ele foi o último dos apóstolos a morrer e estava segregado, não é? Por ser testemunha da palavra de Deus, ele foi segregado na ilha de Patmos. E lá naquela ilha, ele diz que ele foi arrebatado em espírito, em um dia de domingo, né? Domingo significa do Senhor. O dia do Senhor é o domingo. João fala nesse texto inspirado, né? Em um dia de domingo, e o Senhor Jesus apresentou-se a ele, não é? E lhe revelou todas as coisas que aconteceriam no fim e mandou que ele escrevesse. Então, quem está falando nesse versículo é João, não é? Ele viu o céu aberto e ele começou a dizer. Então, sobre a palavra Apocalipse, em grego, Apocalipsis, porque o U em grego tem que ser pronunciado como I, como um Y, né? Apocalipsis é a pronúncia em grego. Então, essa palavra é uma palavra que significa tirar o véu. Apocalipse significa tirar o véu, descortinar, né? E isso aconteceu quando João foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, no domingo, e então ele viu o céu aberto, e então ele ouviu. E ele está descrevendo aqui nesse texto que foi lido
pelo pastor Welber. É João quem está falando. Muito bem. Vamos para a segunda pergunta. Pastor, quem é o cavaleiro chamado fiel e verdadeiro? Pela descrição, não é, completa do texto, esse cavaleiro é o Senhor Jesus, né? Ele aparece montado em um cavalo branco, não é? E a pergunta é: quem é o cavaleiro chamado verdadeiro e fiel? Fiel e verdadeiro é Jesus. Muito bem. A pergunta de número 3 diz: Pastor, fica parecendo preconceito a ideia de que no Apocalipse os cavalos são brancos, inclusive aquele em que Jesus aparece montado. Meu Deus! Lembrei agora, pastor, de Glória Maria. Né? Ela falou: parem o mundo que eu quero descer. Meu Deus, está tudo muito doido. Jesus amado. Olha, é interessante. É interessante, não é? Eu estou quase conhecendo esse ouvinte. Ele faz sempre perguntas nessa direção. Sim. Mas veja, eu não vejo isso. A Bíblia não trata de preconceito. Preconceito de cor, de raça. Não existe isso na Bíblia. E é inútil tentar encontrar preconceito na palavra de Deus. Pelo contrário, em Atos capítulo 17, Paulo, no Areópago, ele diz que de um só sangue Deus fez toda a raça humana. Não existe preconceito de cor, de raça. Na Bíblia, não. É inútil procurar isso. E também, no livro do Apocalipse, não há somente cavalo branco. Não é verdade. Há cavalo preto no Apocalipse, há cavalo vermelho no Apocalipse, há cavalo amarelo no Apocalipse. Ontem a Dulce mandou para mim um vídeo sobre cavalo. Que coisa maravilhosa! Cavalo de todas as raças, de todas as cores, cada um mais maravilhoso do que o outro. Então, não existe essa ideia de preconceito, de que no céu só tem cavalo branco, que Jesus só monta em cavalo branco. Ele aqui aparece montado em um cavalo branco, e daí? Podia ser em outro cavalo. É preciso ler um pouquinho mais a Bíblia, né, para não escorregar nessas perguntas, embora nós aqui damos atenção a todas as perguntas, mas a gente precisa esclarecer que não é verdade que há somente cavalo branco no céu, como se fosse uma espécie de preconceito com outras raças de cavalos. Não existe preconceito de raça. Na Bíblia, não. Nem de cavalo. Muito bem, 11 horas e 27 minutos em Brasília. Vamos lá, vamos para a próxima perguntinha que diz o seguinte. Pastor, no versículo 16, João vê uma tatuagem. Eita, eu tinha certeza que essa pergunta viria. Na coxa do Senhor Jesus. O senhor poderia explicar isso? Olha, nem João viu tatuagem, nem ninguém pode ver uma tatuagem em Jesus a partir desse... Só se existe outro versículo falando que Jesus tem tatuagem. Mas nesse aqui não. E eu não sei onde vai se encontrar outro versículo na Bíblia para justificar uma
tatuagem em Jesus. Eu desencorajo. Eu encorajo a procurar, mas digo que vai ser debalde, vai ser tempo perdido. Uma leitura cuidadosa a partir desse versículo. Como deve ser a leitura da Bíblia, né? Ou melhor, uma leitura correta. Não precisa nem ser uma leitura cuidadosa. Basta ser correta. Do versículo que não vai permitir isso. É uma questão dos dias de hoje, que as pessoas escrevem mal, leem mal, não sabem fazer pontuação, escrevem sem vírgula, ponto e vírgula esse nem existe. Passam por cima de 2 pontos e das exclamações, fazem perguntas sem o sinal de interrogação. Então, isso é que dá origem. Agora, a pergunta é válida, porque eu sei que está na cabeça de outras pessoas. Então, literalmente, aqui eu fiz uma tradução do grego para o português, e eu vou dizer aqui, depois eu vou ler o texto como o pastor Elber leu, na Almeida Revisada da Imprensa Bíblica Brasileira. Então, a tradução literal é: ele, Jesus, tem no manto, esse manto que está, não está no texto isso, mas é preciso em português para entender. No manto que está sobre a coxa dele, o nome é escrito. Como é que a Almeida Revisada da Imprensa Bíblica traduziu? No manto, vírgula, sobre a sua coxa, vírgula, tem escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, é no manto, sobre a coxa. O manto está sobre a coxa. Então, não está escrito sobre a coxa, mas no manto sobre a coxa está escrito o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus não tem nenhuma tatuagem. Jesus tem marcas de cravo nas mãos, nos pés. Jesus tem marca de uma lança que abriu o lado dele quando ele estava levantado na cruz do Calvário. Mas tatuagem na coxa, não. O escrito está no manto, sobre a coxa de Jesus. Muito bem, 11 horas e 31 minutos em Brasília, 11h31 na nossa capital. A próxima pergunta de número 5 diz: quem está diante desse cavaleiro para ser julgado? Porque o texto afirma que ele julga com justiça. É interessante, né? Cada pergunta é melhor do que a outra. Todas as nações, povos, tribos, línguas da terra. Então, todos os seres humanos, grandes e pequenos. Porque essa passagem refere-se àquilo que nós falamos a semana passada, o grande trono branco. O grande trono branco tem um juiz assentado. Esse juiz é o Senhor Jesus, né? Então, todo o julgamento que provém de Deus está lastreado na justiça. Então, quem está diante para ser julgado? Todos os seres humanos que um dia viveram no mundo
estarão diante do trono, do grande trono branco, para serem julgados. E agora a garantia é que todos vão ser julgados com justiça. A justiça, diz o profeta Isaías, é o cinto dos lombos do Senhor. Muito bem, então vamos lá, vamos para a próxima pergunta. A pergunta de número 6, e que já é, inclusive, a última pergunta. Pastor, eu me interesso por tudo quanto a Bíblia fala a respeito de Jesus, desde o Antigo Testamento até o final, no livro de Apocalipse, do Apocalipse. Mas esse texto, o 19, do Apocalipse, do capítulo 19, é grandioso demais. E eu gostaria de ouvir uma explicação do Senhor sobre ele. Então, essa pergunta é que vai nos ajudar a explanar alguma coisa que estiver possível ao meu alcance sobre esse texto maravilhoso. Né? Em poucas palavras, dizer aquilo que os versículos descrevem. Né? Então, ele começa com a descrição do ambiente. Você está com a sua Bíblia de papel aí, como o pastor Welber sugeriu? Olhe para o versículo 11. Nós estamos em Lucas ou em Apocalipse 19. Olhe para o versículo 11, porque ele trata da descrição do ambiente que João vê. Ele diz que o céu está aberto, tem um cavalo e um cavaleiro montado nesse cavalo. Então, o cavaleiro desse cavalo é um juiz, não é? Cujo nome do juiz é verdadeiro e fiel. Essa tem que ser uma característica do juiz, né? Uma pessoa verdadeira, uma pessoa fiel, uma pessoa que não é comprada, não é? Uma pessoa que não tem seu preço, né? E a informação a seguir, no versículo 11, é que esse juiz é justo. Esse juiz verdadeiro e fiel julga com justiça. Aleluia. O versículo 12 trata da aparência do juiz. A figura do juiz, né? A figura do juiz sempre causa um certo temor, né? Um respeito, né? Ninguém de boa vontade quer enfrentar um juiz, sobretudo um culpado, né? E no caso desse texto, todos são culpados. Então, esse juiz tem, olha a aparência dele, olhos como chama de fogo, diademas na cabeça. Um juiz pode ter um diadema na cabeça, mas esse aqui tem muitos diademas, não é? No diadema em um dos diademas desse juiz, que tem muitos diademas, havia um nome que só o juiz sabe. Agora, no versículo 13, trata da vestimenta do juiz. Voltando ao diadema, o diadema simboliza autoridade e soberania, né? Muitos diademas indicando autoridade e soberania. E a vestimenta do juiz é um manto salpicado de sangue. E ainda no versículo 13, a parte B, o nome do juiz é Verbo de Deus. Coisa maravilhosa. Versículo 14 trata do séquito do juiz. Qual é o séquito do juiz? O exército do céu. Segue esse juiz um exército do céu.
montado em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, simbolizando pureza, não só do cavaleiro, mas do séquito do cavaleiro. Versículo 15 volta a falar sobre a aparência do juiz. Ele tem uma espada que sai da própria boca. E com ela o juiz vai ferir e governar as nações. Ele causa temor, porque ele pisa o lagar, aquele lugar onde se pisam as uvas, chama-se lagar. Então, esse cavaleiro pisa o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. É julgamento, não é? Então, não é lugar de brincar, de sorrir, é lugar de temer. Porque a ira de Deus está manifestada ali. Agora, nesse versículo 16, no manto sobre a coxa do juiz, está escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vamos analisar. O personagem central é Jesus. Ele é o cavaleiro, ele é o juiz. Ele é o fiel e verdadeiro, ele é o que julga com justiça, com olhos ameaçadores. A cabeça dele está coberta com diademas, e em um dos diademas há um nome que só ele sabe. O manto é salpicado de sangue, né? Então, o nome que está no manto é Verbo de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, seguido pelo exército do céu. Eu entendo que esse texto é uma descrição da parousia. Parousia é a palavra técnica para a segunda volta de Cristo, segunda vinda de Cristo ao mundo. Então, lembre-se que Paulo diz a Tito, no capítulo 2, que na manjedoura em Belém veio a graça para salvar. E no fim dos tempos virá a glória. Tito capítulo 2. Virá a glória para julgar. É sobre esse julgamento que o texto está falando. Uma batalha, não é? Que acontecerá. O juiz está montado em um cavalo e é seguido pelo exército dos céus, né? O que é que chama a atenção nessa visão que João tem do grande juiz? Primeiro, os nomes dele, né? Ele é fiel e verdadeiro, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ainda há um nome que ninguém sabe. O que é que chama a atenção ainda? A espada que sai da boca do Senhor Jesus. Então, só ele mesmo sabe o nome dele. Isso dá um caráter espiritual elevado, né? Que os humanos não podem compreender. Assim como o fato de ser filho de Deus escandalizou a muita gente nos dias dele aqui na Terra. Agora, esse nome também é um nome que ninguém pode entender. O nome Verbo de Deus significa que Jesus é a expressão da mente de Deus. O nome Verbo de Deus, porque verbo é palavra, logos, palavra, o nome Verbo de Deus, ele é o logos de Deus, é a revelação de Deus. O Filho o revelou. Diz João no prólogo,
né? Ninguém jamais viu a Deus. João diz no capítulo 1, chamado prólogo do quarto evangelho. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito o revelou. E ele mesmo é a palavra de Deus, o Logos de Deus, a expressão máxima da mente de Deus, a revelação de Deus. Com a espada que sai da boca está a sua autoridade e soberania, né? Autoridade e soberania divinas em Jesus para julgar, para ferir, para governar o mundo. Com essa espada, ele conquistará o mundo, governará o mundo, onde estão homens poderosos, perversos, né, que prestarão um dia contas ao Senhor Jesus. Esta semana, conversando com meus alunos no seminário, nós falamos sobre o mesmo dia em que o pastor Russell Shedd morreu Fidel Castro. E a sugestão daí é a parábola do rico e Lázaro, né? O Lázaro do Dr. Shedd. E o rico, Fidel Castro. E o julgamento foi descrito ali naquela história que Jesus contou. Ali não se diz que é uma parábola, o texto original não. Ali é uma história que Jesus contou. Personagens reais. O lazarento, né, que tem nome, e o rico que não tem nome. Os dois morreram. Um foi para o paraíso, seio de Abraão, e o outro foi para o Hades, aquele lugar terrível. Então, a soberania e a autoridade divinas de Jesus, né? O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho toda a autoridade para julgar. Então, o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores resulta da encarnação. Paulo afirma que por causa da encarnação, Deus deu a Jesus um nome, que é sobre todo nome. Resultado da encarnação. O ministério de Jesus é da encarnação até o Calvário. E depois a ressurreição e assentado à direita da majestade nas alturas. O manto salpicado de sangue relembra a luta do Senhor Jesus para nos livrar da condenação do pecado. Esse é o grande ensino desse texto maravilhoso que o Senhor Jesus revelou a João e mandou que João escrevesse para que nós soubéssemos de todo esse esplendor e poder e autoridade e soberania e majestade e glória e poder e riquezas do amado Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe nossos queridos ouvintes, que Deus abençoe a Rede 316, que Deus abençoe e console aqueles que foram citados hoje aqui, que perderam seus entes queridos, e que Deus abençoe esses irmãos que estão entrando aqui nesse chat e nos abençoam tanto e desejam tanto bem para nós, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, 11 horas e 47 minutos em Brasília. Estamos chegando então aí ao finalzinho de mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia.
Daqui a pouquinho, gente, eu quero ir lá no meu WhatsApp, mas eu vou primeiro me despedir do pastor Pedro. Ele vai continuar ouvindo. Se tiver algum recado aqui no WhatsApp para ele, com certeza ele vai estar ouvindo também, tá bom? Mas deixa eu voltar aqui com o nosso querido pastor Pedro. Eu quero pedir para que o senhor possa fazer, então, aí, pastorzão, a sua conclusão, né, para que a gente possa caminhar aqui. Olha, quem crê e quem não crê, um dia vai estar diante desse juiz. Não importa se você crê. Quer dizer, no sentido que eu estou falando, se você crê, você vai estar lá. Se você não crê, você vai estar lá, diante desse juiz. A minha palavra não é para amedrontar. A minha palavra é para comunicar uma verdade. João viu, Jesus revelou a ele escreveu para nós, e hoje nós somos responsáveis por dizer aos ouvintes da Rede 316. Isso vai acontecer um dia, na volta do Senhor Jesus, que é chamada parousia. Nesse dia, todos, diz a Bíblia, vão comparecer diante do tribunal do Senhor Jesus. E todos vão ser julgados. Alguns vão ouvir dele: ide malditos para o fogo eterno, que foi preparado para Satanás e seus demônios. E outros vão ouvir: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Qual das duas palavras do Senhor Jesus você gostaria de ouvir? O ide ou o vinde? Eu lhe aconselho que você escolha nessa vida o vinde, benditos de meu Pai. E depois você alcance sua família. E depois você ajude a cumprir a profecia de Jesus. Este evangelho do reino será pregado a todas as nações, em testemunho, pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Que Deus abençoe a Rede 316. Toda essa equipe maravilhosa, começando do pastor Welber, e abençoe a cada ouvinte, aqueles que estão escrevendo aqui, aqueles que oram, aqueles que contribuem para a manutenção dessa Rede 316. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês e aos seus familiares. Pastorzão, obrigado mais uma vez, Deus abençoe, bom fim de semana, bom almoço, aí nem me fale o que é que você vai almoçar, por favor, não quero saber, viu, por favor. Não vou falar não, fique tranquilo. Então, bom almoço aí pro senhor, Deus abençoe, e semana que vem, permitindo Deus, a partir das 10 horas da manhã, na sexta-feira que vem, a gente vai estar com mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316,